A matemática sempre acompanhou a humanidade. A humanidade, por sua vez, sempre gostou de um negócio. Guerras. Seja guerras na época de Roma de espada, e depois começou a ter guerra de arco e flecha, aí teve guerra dentro de castelo, guerras para derrubar castelo, enfim. Duas coisas que sempre acompanhou a humanidade, matemática e guerras. Com isso, a humanidade resolveu unir as duas coisas. Os jovens começaram a trocar espada e escudo por lápis e borracha, começaram a fazer questão de geometria. E hoje em dia, praticamente todo o país do globo terrestre tem sua própria Olimpíada Nacional. E de modo geral, são questões poucas conhecidas, até mesmo para quem faz Olimpíadas aqui no Brasil. Aí eu pensei, por que não criar uma série com o nome MPM e começar a trazer questões de diferentes países? Se você gostou da ideia dessa série, que é inédita no Brasil, já vou pedindo que você vai dando like, vai se inscrevendo para fortalecer essa série, que vai ter outros episódios. Vou trazer questões de Olimpíadas do México, Peru, China, União Soviética, enfim. O primeiro episódio dessa série vai vir direto de Buenos Aires, porque vai ser uma questão da Olimpíada de Matemática da Argentina. A questão de hoje é a seguinte: encontre todos os pares de primos p e q, tais que p ao quadrado mais 3pq mais q ao quadrado igual a 5 elevado a n. Nessas questões que você tem uma equação e você tem que achar um determinado valor, tem 4 coisas fundamentais que é sempre bom você tentar abordar. A primeira é paridade, a segunda é produtos notáveis, a terceira é fatoração e a quarta é módulo. Tá, dando uma leve revisada em cada tópico, o primeiro tópico é paridade. Paridade é basicamente você ver se um lado da equação vai dar um número par ou um número ímpar. E você fazendo isso, você consegue comparar os dois lados da equação e saber se ao menos aquele valor é compatível. Por que isso em números primos pode ser fundamental? Porque basicamente a gente tem a noção que o menor número primo é o 2. E além disso, o 2 tem outra propriedade, que ele é o único número primo que é par. A partir dessa ideia, se a gente, por exemplo, conseguir provar que um lado da equação sempre vai dar um número par, enquanto o outro lado da equação sempre vai dar um número ímpar, a gente prova que aqueles valores nunca vão conseguir ser compatíveis. Aí, com isso, a gente consegue, por exemplo, achar valores máximos de um lado, valores mínimos de um outro, e também provar se o número 2 vai conseguir entrar ou não vai conseguir entrar na equação. Aplicando essa ideia de paridade na questão de hoje, a gente tem que os menores valores possíveis para p e q, sendo eles primos, é 2. Aí, com isso, dando uma noção de paridade, a gente tem que, seja p e q igual a 2, a gente tem que p ao quadrado vai ser igual a par vezes par, que dá um número par. Aí a gente tem 3 vezes pq, aí fica um número ímpar vezes um número par vezes um número par, que também dá um número par, então mais um número par. Aí do outro lado a gente tem q ao quadrado, que vai ser par vezes par, que dá um número par. E por sua vez, a gente tem 5 elevado a n. A gente tem que 5 é um número ímpar, e a gente sabe que o número ímpar vezes o número ímpar dá sempre um número ímpar. Então a gente tem de um lado par, mais par, e tudo isso dá um número par, mas do outro lado sempre vai dar um número ímpar. Ou seja, a gente tem que p e q nunca vão poder ser igual a 2 ao mesmo tempo. Mas tá lendo, o que eu faço a partir disso? Basicamente, o que você tem? Que agora o menor valor possível para p e q deixa de ser 2 e 2 e passa a ser 2 e 3. Fazendo uma substituição, o que a gente tem? Considerando p igual a 2 e q igual a 3. P ao quadrado vai ser igual a 4. Aí a gente tem 3 vezes 2 vezes 3. Aí vai ficar 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. 4 mais 18. E a gente tem q ao quadrado, que fica 3 vezes 3, que é igual a 9. A gente tem 4 mais 18 mais 19, que dá 4 mais 18, 22. 22 mais 9, 31. A gente tem que 31 é igual a 5 elevado a n. Com essa informação, o que a gente chega? Se 31 é igual a 5 elevado a n, e 5 elevado a n pode ser igual a 5, 25, 125, assim por diante, a gente tem que, obrigatoriamente, o n vai ter que ser um valor maior ou igual a 3, visto que 5 elevado a 2 é igual a 25, só que 25 é menor que 31. Então a gente vai lá e anota, n, obrigatoriamente, é maior ou igual a 3. E os próximos dois tópicos é fatoração e produtos notáveis. Como já foi falado anteriormente, o número primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Já o número composto, que é o número não primo, a gente tem uma propriedade, que todo número natural composto, ele é fatorado em números primos. E essa fatoração dele de números primos é única. Então, por exemplo, se eu tenho o número 30, eu tenho que 30 vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 5. E essa fatoração de 2 vezes 3 vezes 5 igual a 30 é uma fatoração única. Não tem nenhum outro número natural que tenha essa fatoração. Se eu, por exemplo, tenho o número 100, eu tenho que o número 100 vai ser igual ao quê? 4 vezes 25. Só que 4 e 25 não são números primos, então tem como eu fatorar mais. Então eu tenho que, por exemplo, 4 é igual a 2 ao quadrado e 25 é igual a 5 ao quadrado. Então eu tenho que 100 é igual a 2 ao quadrado
vezes 5 ao quadrado. E essa fatoração de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado igual a 100 é uma fatoração única, não tem outro número natural que tenha essa propriedade. A próxima noção, que é produtos notáveis, que possivelmente vocês já viram na escola, é aquelas noções que você consegue provar a partir distributiva que a mais b ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tem noções que é interessante vocês saberem, principalmente para Olimpíadas, que é a base de a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado. Aí também tem a diferença de quadrados, também tem as noções que você tem de diferença de cubo, soma de cubo, etc. Enfim, essas noções são muito importantes para vocês saberem para Olimpíadas, porque a partir dessas noções vocês conseguem usar distributiva, usar qual valor agrupado consegue ser fatorado ou dividido por outros valores. Então, enfim, saibam produtos notáveis porque é muito importante, principalmente para esse tipo de questão que você tem que fazer a manipulação de uma equação. E o último tópico fundamental para a resolução desse tipo de questão é módulo. Módulo também é conhecido como matemática no relógio e é uma noção que em si a gente usa praticamente todo dia, mas pouca gente sabe. Por exemplo, tem gente que fala, são 3 da tarde, já tem gente que fala, são 15 horas. Em si, o que isso significa matematicamente? A gente está falando que 15 equivale a 3 em mod 12. Se eu tenho, por exemplo, o número 17, eu tenho que 17 equivale a 5 em módulo 12. Ou seja, basicamente eu estou falando que se eu pegar o número 17 e dividir por 12, o resto vai ser igual a 5. E 5 dividido por 12, o resto também vai ser 5. Então, basicamente, esses números em módulo 12 são equivalentes. E você pode pegar outros números para fazer essas equivalências. Então, exemplo, se eu pegar, sei lá, o número 80, eu tenho que 80 equivale a 0. Mas ele equivale a 0 em quê? Bem, se eu pegar 80 e equivaler ele a 0, eu estou basicamente falando que 80 dividido por um tal número vai dar resto 0. Então eu tenho que 80 equivale a 0 em módulo 2, em módulo 4, em módulo 8, em módulo 20 e assim por diante. E basicamente é isso o módulo. O que eu tô falando? Eu tô falando que 80, ao ser dividido pelo número que tá aqui no módulo, por exemplo, x, eu tô falando que 80, ao ser dividido por x, tem que dar o resto igual a zero. A base para resolver esse tipo de questão é isso. Tem que ter essas 4 noções de paridade, módulo, produtos notáveis e fatoração. Agora tá, bora pra resolução da questão. Perceba que esse p ao quadrado mais 3pq mais q ao quadrado parece muito um produto notável. Aí como que a gente faz para esse valor dar um produto notável? Primeiro a gente tem que identificar qual produto notável é, e ele parece 2. Ele parece tanto p mais q ao quadrado, quanto o p menos q ao quadrado. Esses valores não têm o mais 3pq, eles têm o mais 2pq ou o menos 2pq. Então, tá, manipulando os valores, a gente tem que p ao quadrado mais 3pq mais q ao quadrado. E eu quero fazer aparecer um produto notável. Como já foi falado anteriormente, a gente tem um produto notável p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Com isso, eu posso somar 2pq e subtrair 2pq. Por quê? Porque eu somando um valor e subtraindo esse mesmo valor é igual a zero. Então, fazendo isso, eu tenho mais pq menos pq. Agora, a gente pode fazer agrupamentos, juntando mais 3pq com menos pq. Por quê? Porque fazendo isso, a gente chega no produto notável p mais q ao quadrado. Então, fazendo p mais q ao quadrado, a gente tem que... Isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a p ao quadrado mais q ao quadrado mais 2pq. E a gente tem que... 2pq vai ser igual a quê? Vai ser igual a 3pq menos pq. E sobra o quê? Sobra o mais pq. Então, mais pq igual a 5 elevado a n. Conseguimos chegar na seguinte equação. Mas lembrando, tinha outro produto notável que a gente também poderia partir, que no caso é o p menos q ao quadrado. Agora, desenvolvendo a partir de achar o p menos q ao quadrado, temos p ao quadrado mais 3pq mais q ao quadrado. Aí a gente quer que apareça o menos 2pq. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou somar 5pq e subtrair 5pq. Lembrando que eu faço isso porque 5pq menos 5pq dá igual a zero. Então é como se eu estivesse somando zero na equação. Aí, agrupando os termos dessa equação, assim como a gente fez com a primeira, a gente chega em p menos q ao quadrado mais 5pq igual a 5 elevado a n. Tá, Leandro, eu tenho essas duas equações. Quais delas eu escolho para manipular? Beleza, olhando para cada uma. A gente tem que... A primeira equação, a gente tem um p e o q, a segunda a gente também tem um p e o q. Porém, a segunda tem uma propriedade muito interessante, que a gente fez aparecer o 5 desse lado. E fazendo aparecer o 5 desse lado, a gente consegue usar a propriedade de módulo. Por isso, a partir dessas duas equações que a gente conseguiu chegar com os produtos notáveis, a gente percebe que usar a segunda manipulação, que está na cor verde, é melhor do que usar a primeira. Então, beleza, a gente vai usar essa segunda equação.
Centralizando aqui a imagem, tá. Aí a gente chegou nessa fórmula, aí o que a gente consegue perceber? Como tem 5 desse lado e 5 desse lado, a gente consegue aplicar módulo. Aí aplicando módulo 5 dos dois lados, o que a gente chega? 5pq sempre vai ser um número múltiplo de 5, afinal ele está sendo multiplicado por 5. Com isso, a gente tem que 5pq em módulo 5 equivale a 0. Aí tá. A gente também tem que 5 elevado a n sempre vai ser 5, 25, 125. Lembrando que a gente chegou anteriormente que n sempre vai ser maior ou igual a 3. Aí com isso, a gente também tem que 5n em módulo 5 também vai equivaler igual a 0. Tá. E por fim sobrou o quê? Sobrou o p menos q ao quadrado. Aí a gente tem do lado esquerdo p menos q ao quadrado mais 0, e lembrando que tá tudo em módulo 5. Fechou. Aí a gente tem que isso equivale a p menos q ao quadrado equivale a 0 módulo 5. A partir daqui, eu posso usar um lema muito poderoso em módulo, que é o lema de Euclides. O lema de Euclides basicamente diz de, se eu tenho um número ao quadrado que equivale a 0 no módulo de número primo, que no nosso caso o número primo é o 5, basicamente eu tenho que esse número também vai equivaler a 0 no módulo desse mesmo número primo. Então, no nosso caso, se eu tenho aqui o p menos q ao quadrado equivalendo a 0 em módulo 5, eu tenho que p menos q vai também equivaler a 0 em módulo 5. A gente tem que p menos q equivale a 0 em módulo 5. Basicamente a gente está falando que p menos q ao ser dividido por 5 dá resto 0. Tem que p menos q ao ser dividido por 5 dá resto 0. Ou em outras palavras, a gente tem que p menos q é igual a 5 vezes k, sendo k um número inteiro. Então, pegando esse valor de p menos q e substituindo na equação que a gente achou anteriormente, a gente consegue chegar em 25k ao quadrado mais 5pq vai ser igual a 5 elevado a n. Aí perceba, todos os lados têm 5. Dividindo tudo por 5, a gente chega em 5 vezes k ao quadrado mais pq é igual a 5 elevado a n, menos 1. A gente tem 5 desse lado e 5 desse. Colocando tudo de um mesmo lado, a gente chega em p vezes q vai ser igual a 5 elevado a n menos 1 menos 5 vezes k ao quadrado. O 5 em evidência, a gente tem que p vezes q vai ser igual a 5 vezes 5 elevado a n menos 2 menos k ao quadrado. E a mágica acabou de acontecer. Por quê? Porque a gente conseguiu pegar o p vezes q e a gente conseguiu fazer esse valor ser igual a 5 vezes alguma coisa. Por que isso é tão importante? Porque p e q são números primos. Como p e q são números primos, a gente tem que pq é igual a 5 vezes alguma coisa, basicamente a gente tem que, obrigatoriamente, ou p ou q tem que ser igual a 5. Então a gente pega um dos valores e coloca igual a 5. Por exemplo, o q. A gente vai lá e deixa anotado. q igual a 5. Aí, substituindo na equação, ficamos com p ao quadrado mais 3 vezes 5, que é 15, então 15p, mais 5 ao quadrado, que é 25, igual a 5 elevado a n. E a gente fica aqui, 15 é divisível por 5, 25 é divisível por 5 e 5 elevado a n é divisível por 5. Aí a gente pode colocar módulo 5 mais uma vez. Colocando módulo 5, a gente chega aqui, p ao quadrado equivale a 0 em mod 5. Mas com isso, a gente tem que p é um número primo. Como p é um número primo e a gente tem que esse primo ao quadrado, ao ser dividido por 5, tem que dar resto 5, a gente tem que o único valor possível para p é p igual a 5. Com isso, a gente chega aqui, o único valor possível para o par p e q é tanto p quanto q ser igual a 5. Chega em o único par de números primos válidos é 5, 5.